Me chamo Tarcísio, tenho 23 anos e venho contar o meu relato a vocês. Eu moro em Manaus e trabalho em uma empresa responsável por cortar as árvores. Sim, a gente está sendo xingado a rodo por todos ao redor do Brasil. Mas em minha defesa, quero que saibam que era a minha única opção. Da cidade onde eu vim, só tinha duas coisas a se fazer. Ou você trabalhava com isso, ou com garimpo ilegal. E eu não pretendia fazer esse tipo de coisa. Também tinha a terceira opção, que era vender drogas, né? Mas eu estava com uma filha de 2 anos para sustentar. E estava desempregado. A última coisa que eu queria era correr o risco de deixá-la só, porque fui parar na cadeia. Mas quero que saibam que eu nunca tive prazer nenhum em derrubar uma árvore sequer. Eu sempre respeitei a natureza, mas por necessidade precisei apelar para esse serviço. Ao contrário dos meus colegas, aqueles malditos tinham prazer em derrubar as árvores. Não bastava derrubar, eles conferiam se havia tocas de animais dentro delas, se haviam bichos entre os galhos, ninhos. Se eles viam filhotes, eles faziam questão de pisoteá-los, ou pior, tacar fogo nos coitados. Eu trabalhava com monstros, pessoas que tinham prazer em prejudicar a natureza. Porque, querendo ou não, era lucrativo para todos. Mas eu nunca gostei daquilo. Eu repudiava, falava para parar, mas 1 contra 20, o que íamos fazer? Nosso acampamento ficava afastado da grande cidade. Era bem no centro da floresta. E quando as queimadas começaram, meu amigo, aquilo foi desesperador. Pararam? Não, nossa ordem foi para continuar fazendo a mesma merda de sempre. Até que uma coisa estranha começou a acontecer. Merda. Estranha é pouco. Primeiro, um de nós sumiu. Procuramos por toda a região e não encontramos. No dia seguinte, 2 tinham sumido. Começamos a teorizar que fossem as lendas, a cambada do folclore como o Curupira ou o Saci, mas ninguém nunca viu eles. Seu João, um idoso de 60 anos, o mais velho ali, sempre falou que trabalhava naquele tipo de serviço a vida toda e nunca viu uma entidade ou elemental da natureza, como as pessoas acreditavam que protegia as matas. Ele era bem cético para um idoso. Imaginamos que fosse a polícia. Durante a madrugada, alguém saía para mijar e a polícia catava um marmanjo. Ou algum tipo de traficante, sei lá. Mas no quarto dia, seu João sumiu. Restavam 16 no acampamento. E o fogo se espalhando, o trabalho agora sendo mais difícil por conta da ausência dos 4. Até que alguns barulhos começaram a serem ouvidos das chamas. Era um rugido, um berro de alguma criatura enorme. E nada ali naquela floresta poderia fazer esse tipo de som. Todos ali ficaram muito assustados, mas o trabalho tinha que continuar, não é? Se soubesse agora, eu falaria para todos. Mas eu não sabia. Agora não adianta. Mas, o que aconteceu nos dias seguintes, só de lembrar. O que os meus olhos viram. Meu Deus. Droga, Deus, o que era aquilo? Era o demônio. No 5º dia, 3 sumia. Junto com um barulho ensurdecedor de um tipo de ave, talvez. A gente podia ouvir o bater das asas dela e era um pássaro gigante. No 6º dia, 3 estavam trabalhando na obra, todos assustados. Todo mundo queria voltar para casa, mas o patrão, filha da puta, não deixou. Não, vocês têm que fazer essa merda. Ou estão todos demitidos. Simplesmente 7 trabalhadores sumidos. E ele não ligava. E o que aconteceu lá, meu amigo? Não, droga, eu tô enrolando pra falar, porque aquilo foi muito... céus, só de lembrar os gritos dele. A mão. Porra. Na noite seguinte, o nosso acampamento pegou fogo.
Da minha barraca eu olhei uma sombra de uma criatura enorme. E os gritos dos meus amigos, os gritos pedindo socorro, implorando por suas vidas, se arrependendo do que faziam. Eu abri lentamente o zíper da minha barraca e olhei. Eu não sei descrever aquilo, era um pássaro, mas ele é encurvado como se fosse uma... sei lá, eu não sei descrever aquilo, porra. Ele é apavorante, ele era todo branco, os olhos brancos e o dente. Aqueles dentes enormes, eu nunca vi um pássaro com dentes, porra. Ele estava despedaçando o meu amigo. E eu vi o barulho da carne dele se quebrando. Droga. Meu senhor. A carne dele foi comida por um pássaro gigante. Você não tem noção do que é isso, cara. Você não tem noção do que ver uma cena dessas. Ela espetava com aquele bico afiado e partia os outros no meio. 3 tentaram fugir e ela zarpou o voo. Deveria ter uns 15 metros. Eu nunca vi um bicho daquele, não tinha nem como ele se esconder lá. Os indígenas sempre nos falavam e alertavam que existia um espírito protetor, mas eu nunca pensei que fosse verdade. A criatura voou em direção deles. E com aquele bico enorme, atravessou, um por um, os 3. E quando ela abriu o bico, o banho de sangue, voou sangue até em mim, cara. Os corpos, as tripas, tudo. Meu Deus, eu tava paralisado, não tinha o que eu fazer. Todos mortos, todos. Ninguém tava vivo, ninguém. Eu vi que ela parou e olhou em minha direção. Eu olhei para os olhos da criatura e vi minha morte chegando. Eu só esperei de braços abertos, pensando, merda, me perdoe, Heloísa. O papai não vai voltar para casa. A criatura se aproximou de mim com aquele bico enorme e me encarou. Foi como se ela pudesse olhar a minha alma. Mas ela não me atacou. Não. Ela não me atacou. No dia seguinte, a polícia chegou e viu mãos, pernas, cabeças, tudo. Tudo. E só eu, traumatizado, tremendo. Eu não conseguia dar a descrição do animal. Um dos investigadores até pensou na hipótese de eu ter surtado e ter acabado com todos, mas eles encontraram as penas. Desde esse dia, então, eu me mudei. Saí daquela cidade. Fui para bem longe de tudo quanto é mato. A criatura, por algum motivo, me poupou. Mas os meus colegas, aqueles que tinham prazer em matar, em derrubar as árvores, eles não sobraram. Nenhum deles sobreviveu. Então eu acredito que esse foi o motivo de eu ainda estar vivo.